convido de vocês agora. 3, 2, 1. Saudação a todos. Muitíssimo obrigada por vocês estarem aqui. A audiência também que está nos assistindo agora. Muitíssimo obrigada por vocês estarem presentes em mais uma rodada de debates do 17º Panorama Internacional Coisa de Cinema. E eu gostaria muito de agradecer a presença das diretoras e do diretor aqui dos filmes que compõem a Competitiva Baiana 3, que estão aqui comigo presentes, Cláudia Chaves, a Fanny Oliveira e o diretor Rafael Lage. E queria falar também que eu estou muito curiosa para esse debate e falar um pouco da minha felicidade, porque Cláudia, a gente conhece de lá de trás, né, amiga? A gente se conhece... Muitos anos. Nossa, né? Se conhece lá dentro do bar, não é da porta, é lá de dentro, lá do balcão. E o Acará foi um filme que eu acompanhei, de certa forma. Então, eu estou muito feliz com ele ter saído da forma como ele saiu, assim, tão plangente, tão... e estou muito feliz de estar aqui com você, tipo, depois de tanto tempo sem a gente se falar efetivamente, né? Só em zap, essas coisas. Fanny também, queria falar da minha felicidade de estar aqui com Fanny. Fanny foi minha aluna, que eu nem considero aquilo... Eu acho que aquilo foi muito mais uma troca do que um curso, né? Foi minha aluna num laboratório de documentário que eu dei durante algum tempo. Foi muito rico, eu aprendi demais com você. Foi muito legal. E aí eu queria também falar muito da minha felicidade de ver que você continua tocando a sua vida de cineasta, sabe? Eu fico muito, muito, muito contente. E, Rafael, seu filme, eu usei como referência, também queria dizer que estou muito feliz, eu usei como referência numa sala de roteiro que a gente está fazendo, que eu estou fazendo, que fala sobre as questões da Chapada, né? Da Chapada, da ancestralidade. E seu filme é muito forte e pujante. Então, estou bem feliz de estar aqui nessa tarde com vocês e para falar da força e da potência do filme de vocês. Então, para mim, vai ser uma tarde muito, muito forte, assim, muito pulsante. Mas, antes da gente começar, eu queria dizer que o Panorama Internacional Coisa de Cinema este ano conta com o patrocínio do Instituto Flávia Bubac e o apoio financeiro do Estado da Bahia, através do Fundo de Cultura da Bahia. Passando para as apresentações, começo por Cláudia Chaves, diretora do filme Acará do Fogo da Intolerância, é licenciada em jornalismo pela Universidade de Lima, Peru. Também trabalha atualmente como diretora e roteirista na Apos Produtora de Conteúdo Audiovisual, empresa que montou em parceria com Marcelo Pinheiro e que conta com mais de 14 anos de experiência no mercado audiovisual. Assina o roteiro e direção de trabalhos como Acará no Fogo da Intolerância, que é o documentário sobre o qual nós vamos discutir. Documentário de longa-metragem contemplado pelo Fundo Setorial do Audiovisual, FSA da Ancine, distribuído pela O2 Play, disponível na Amazon Prime. Brasiliano, Jovens Músicos do Neo Gibá, documentário selecionado no primeiro concurso de documentários da TV Justiça e adquirido pelo Cine Brasil TV para compor sua programação. E La Felicidade, projeto premiado no edital para a atividade audiovisual do Ministério de Cultura do Peru, 2018, entre tantos outros. Fanny Oliveira, diretora do filme Voyar. Fanny Oliveira é natural de Salvador, licenciada em Filosofia pela Universidade do Estado da Bahia, educadora social, fotógrafa e realizadora audiovisual. Atua como idealizadora do projeto Zuruba Arte, e a partir dessa pesquisa e produção de imagens como relação social. E a partir desse, pesquisa a produção de imagens como relação social. Em suas realizações audiovisuais, atuou como diretora nos documentários Trido de Santo Antônio, que é de 2019, Lembranças de um Não Eu, 2019 também, Voyar, de 2021, e nas webséries Vidas em Branco, 2018, e Diário de um Artista Suburbano, 2020. E Rafael Lage, diretor do Quilombo Corcovado, nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 1981. A partir de 2004, da vontade de documentar e compartilhar com outros aquilo que via,
nasceu, eu acho que tem algum microfone, se vocês puderem mutar. É porque a veinha aqui, ela se dispersa. Mas, enfim. A partir de 2004, da vontade de documentar e compartilhar com outros aquilo que via, nasceu a fotografia e o audiovisual em sua vida. Seus trabalhos ligados ao tema da cultura popular brasileira já lhe renderam prêmios em concursos como Laika Revista Fotografe Melhor e Pércio Galenbeck, além de integrar em uma exposição permanente do Museu da Descoberta do Novo Mundo em Belmonte, Portugal. Bom, gente, eu vou começar pelo filme de Cláudia, O Acará, no Fogo da Intolerância, o documentário longa-metragem que compõe a competitiva baiana, e queria dizer que o quão é belo o seu filme. É um belo filme, de imagens lindas, de conteúdo plangente, forte, vibrante. É um filme que é a imagem e semelhança da homenageada em Ansan. Né? Ele é muito... É como se ela tivesse vindo e abençoado. Chama atenção como você consegue dispor uma encruzilhada de assuntos, como intolerância religiosa, consequência da escravização, racismo estrutural, situação social e política do país, tendo como ponto de convergência e divergência o acará, né? o bolinho, a comida, a cultura, né? A cultura no seu estado mais bruto, no seu estado mais necessário. Né? E esse acará que ultimamente voltou ao centro da polêmica com a discussão em torno da marmita de Wagner Moura, né? A marmita que ele comeu no MST, que era uma marmita que tinha um acarajé, né? Que tinha os elementos que compõem o acarajé, quando você parte, né? Então, essa última polêmica só comprova a contemporaneidade da discussão que Acará propõe, que o filme propõe. Eu queria que você falasse um pouco do processo de como você chegou até aqui com esse filme, né? Quais eram as propostas que você quis cotejar nesse filme, e que nos conte um pouco também dessa inspiração de Ansan, né? Como foi que Ansan agiu e interagiu com o Acará no Fogo da Intolerância. Bom, Yansan interagiu e interage, porque eu acho que ela ainda mexe nos caminhos do filme e das pessoas que vão chegando perto do filme, né, do que vai acontecendo. Essa história começa 7 anos atrás, quando eu estava pesquisando alguns assuntos, deslumbrada com a cultura de matriz africana em Salvador. Né? Eu sou peruana e aqui no Peru a cultura afro é forte, mas musicalmente, né, na questão de dança, de esporte, mas a religião não tem mais força aqui no meu país. Então, quando eu cheguei em Salvador e vi a potência, né, não só cultural, mas de visão de mundo, eu fiquei encantada com isso. E a primeira vez que eu vi que o acarajé, que era uma comida, que era um bolinho e que tinha essa importância, né, cultural para Salvador e para o Brasil, estava sendo julgado de alguma forma, estavam querendo mudar o nome para Bolinho de Jesus, né? Isso ficou aqui ficou na minha cabeça, ficou assim, mas como uma coisa que é tão querida, né, tão gostosa e tão procurada, pode ser jogada ao mesmo tempo, pode mudar, e aí começa, né, a minha pesquisa, e encontro um panorama gigante, né, em que a intolerância religiosa e o racismo é dono do lugar todo, do cenário todo, né? Apresentei esse projeto para a Gana Futura, ganhei um edital para fazer um curta de 13 minutos, na verdade, uma reportagem especial, né, de 13 minutos,
Mas quando eu terminei e senti assim com isso não é suficiente. Eu tinha duas baianas, uma do candomblé e uma evangélica, tecendo essa discussão, mas tinham outros elementos que estavam aí e que ficavam na minha cabeça, né? Ficava na minha cabeça, juntamos forças, a equipe, sem nenhum tipo de financiamento, fomos atrás da captação. Toda a captação foi feita assim no acreditar, né? No acreditar do filme, e foi só para a finalização que a gente conseguiu o financiamento do fundo setorial. E 2 anos depois de alcançar esse financiamento, a gente lança o filme, que nessa parte de pós-produção ganha potência com muita gente que veio trabalhar junto conosco, né? Eu destaco a direção de arte de Bruno Biano, que ganhou um Design Award do Brasil inteiro, um prêmio máximo do design, né? Um filme sobre intolerância religiosa foi assim romper a cabeça de muita gente da área do design gráfico. E logo Letier Slate, né, que vem com a música, com laço, com Larissa, e vem para fazer só magia no filme. E juntando esses elementos, a gente tem um filme potente, porque trata de um tema que a gente sabe que é muito forte no Brasil, mas eu acho que um tema universal, a intolerância, o desrespeito pelo pensamento alheio, né? Pelo pensamento do outro, pelo pensamento que eu não conheço. E a intolerância religiosa dá respeito, e o racismo é muito forte no mundo que a gente está vivendo. Então, achei necessário, muito necessário ter que falar disso. E isso que você fala, né? Tantos temas que decorrem desse tema, era uma das coisas mais complicadas que eu fiz, assim, porque eu tinha minhas 3 protagonistas que foram procuradas com esse intuito de ser uma do candomblé, uma evangélica e outra evangélica que entende e respeita, né, a religião de matriz africana. 3 mulheres guerreiras, 3 donas empreendedoras, 3 líderes, cabeça de família, que fazem o trabalho na rua. Então, só elas 3 já eram maravilhosas para o filme, mas aí a gente queria também integrar outras pessoas, né? Outras pessoas ilustres que possam nos explicar um pouco, entender um pouco, desde a origem, em que ponto estamos, né? Porque parece que quando você termina de assistir o filme, parece que nada mudou de 500 anos atrás para agora, né? Que os problemas continuam sendo os mesmos. E a gente evoluiu, mas não avançou nesse tema. Exatamente. Parece que esses problemas estão todos arraigados e a gente não consegue nunca. A gente puxa a raiz e nunca consegue matar as ervas daninhas. É muito doido isso. E o filme traz isso de uma forma muito pontuada. Assim. É isso, esse percorrido histórico que eu faço, né, na história do Brasil, para realmente chegar no agora e ver que tudo isso volta a ser a mesma coisa, e talvez com ingredientes mais complicados, né? Como as próprias baianas mudando de religião, né? E negando a sua ancestralidade, porque é isso que traz também os personagens, né? As três mulheres que são as personagens principais tem uma ligação com o candomblé. A baiana evangélica, as 2 baianas evangélicas, uma aprendeu com um irmão que não podia exercer a profissão de baiana de acarajé porque era homem, e passa para ela o ofício, e a outra é filha de mãe de santo. A radical é filha de mãe de santo, e o terreiro da mãe de santo fica aí no outro quarteirão. Então, quando você vê isso, vê como essas realidades convivem, e em que momento
tem essa ruptura? Em que momento essa mulher que nasceu de uma mãe de santo quebra tudo e simplesmente nega a ancestralidade, nega a mãe, nega todos os conceitos que vieram com ela, né, durante o momento do crescimento dela. São elementos que realmente não tem outra explicação senão o caminho que o ser humano faz, né? Eu tentei, né, chegar mais aberta como diretora, chegar mais aberta com os 3 personagens, porque evidentemente tinha uma personagem que mexia muito comigo, que era essa evangélica, né? Ela realmente, como personagem, me ajudou a romper preconceitos e aceitar o personagem como ele é, embora ele tenha uma visão totalmente diferente da minha, né? E do filme. Sim, eu quero continuar te ouvindo. Assim, esse foi só um início de conversa, porque é bem complexa, de fato, a teia que você tece, né? Não só você, né? A teia que você, a equipe, as pessoas que agregaram, é muito complexa e é muito a tempo, né? É necessário discutir a partir daí. E aí eu quero puxar um dos pontos da sua teia e que você traz na sua fala é a ancestralidade, né? Como essa baiana de Acarajé, filha de mãe de santo, rompe com essa ancestralidade. Como disse, você vira as costas para isso. E aí eu quero puxar isso para poder trazer Fanny para a roda, para ela falar de Voyar. Porque Voyar é justamente, já que a gente começou falando de cruzilhada, né, Laroê, já que a gente começou falando de cruzilhada, isso é outra coisa, outra questão feliz da tarde de hoje. Assim, a gente está falando muito da ancestralidade matriz africana, está falando de Ansan, né? Então é outro dado de felicidade assim que eu queria compartilhar com vocês e com quem está nos assistindo. Mas já que a gente falou de Exu, de encruzilhada, você, Fanny, com o Voyar, está no meio da encruzilhada dos 3 filmes. Né? Existe uma interface muito forte de Voyar com Yansan, que nos leva de volta a Cará, e com ancestralidade, que também estabelece um laço com Corcovado, com o Quilombo Corcovado. E é muito marcante como você trata a ancestralidade no seu curta, porque primeiro parte de um lugar de afeto, parte do lugar de uma questão muito amorosa, né? E que esse amor leva à memória, esse amor leva à preservação, e esse amor leva também à manutenção dessa raiz ancestral que está lindamente colocada no seu curta, né? Dentro do que eu acho que você faz uma representação ali de uma espécie de um axexê, né? Da avó da personagem, que é homenageando a sua avó. Então, dentro dessa perspectiva, é um desprendimento da ancestralidade material para que ela vire imanência, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim. É como se você estivesse passando ancestralidade revista, tal como a Cará também faz, tal como o Quilombo Corcovado também faz. Mas eu queria ouvir de você. Você concorda com isso? E também como foi esse processo de transformar essa dor em arte, essa dor em amor e em arte, né? Em afeto e em arte. Então, boa tarde a todo mundo que está assistindo, boa tarde a vocês. Concordo sim. O Voyar, ele vem de um encontro que me proporciona, né, porque ele fala de uma experiência real, né, apesar de estar transpassado numa ficção, e isso aí, essa leitura e essa construção, inclusive, é muito fruto das conversas que a gente tinha no laboratório, de como a representação do documentário pode construir outras coisas, enfim, como atravessar todos esses elementos. Então, ele parte de uma experiência real, né, e tem todos esses elementos que você traz,
né? Minha avó faz a passagem em 2018, né? E ela era uma mulher do candomblé, ela era uma filha de Oiá, né? E que é muito representativo essa partida dela, né? Essa ida. E com essa ida eu aprendo muitas coisas, né? A lidar com questões que são complexas na vida do ser humano em si. Falar de morte, por exemplo, é falar de questões muito complexas e a gente, enquanto ser humano, não aprende a lidar muito bem. Só que a nossa ancestralidade africana, né, lida com isso de uma outra forma, lida com isso como essa colonialidade que a gente conhece coloca de uma outra perspectiva, né? Então, começa por aí, começa indo por aí. E aí o processo de construção, ele começa lá em 2018, a partir de um poema, que é o poema que está no final do filme, que é um poema que é onde eu traduzo a dor que eu estava sentindo com a perca de minha avó, né? E aí eu faço esse poema e tenho muito costume de escrever coisas e abandoná-las, assim. Às vezes eu estou na casa de alguém, escrevo e deixo lá, vejo que vira um presente. Melhor processo é esse. E depois desses 3 anos, né, eu estava na casa do meu companheiro, e escrevi e deixei no computador dele, e no início desse ano, ele fazendo uma revisita nos meus arquivos que estavam no computador, ele, pô, achei o poema que você escreveu para sua avó, quando ela faleceu. E aí, de imediato, eu não queria ler esse poema, porque mesmo tendo passado 3 anos, eu ainda lidava muito mal com essa partida, assim, ainda me doía muito bem lá dentro, assim, mesmo que por fora não parecesse. E ele me manda e eu deixo esse poema no meu computador lá. Depois de alguns dias, eu digo, vamos lá, vamos ler. E li, e foi meio que uma epifania, né? Porque eu lia e me vinham imagens na cabeça dessa experiência desses 3 anos, né? De sonho, de mensagem, de encontro com com espiritualidade, né? Com a leitura de espiritualidade. Então vai estar entrelaçado por essas questões. E aí, né, eu trago essa proposta, né? Depois dessa epifania, eu sentei, escrevi, numa tarde escrevi o roteiro, e eu estava falando hoje mais cedo com uma amiga que eu tenho muita mania de escrever as coisas e deixar para depois e não fazer, às vezes. E aí, só que eu estava me sentindo muito convocada a materializar isso de algum modo, porque cruzar a dor e o afeto materialmente, e aí é muito de uma leitura que eu tenho da psicologia, né? Ajuda você a colocar seu problema de frente e dizer, opa, vamos enfrentar. E aí eu terminei de escrever e mandei mensagem para todos os meus amigos que eu queria que fizessem parte desse processo. Grande maioria também pessoas que são do candomblé e que eu sentia que teriam afinidade com o processo, e convoquei essa equipe para poder estar comigo. E foi um processo muito rápido, inclusive. É um filme que acontece sem nenhum tipo de financiamento, né? E que acontece entre período de criação e período de execução e pós, tudo dentro de 2021. Né? E acredito que essa transposição do afeto, da memória, e o cruzamento de uma série de elementos se dá também no processo de criação, junto com as outras pessoas, porque Voyar, ele nasce aqui dentro, mas
aqueles 15 minutos e 47 segundos fazem parte da leitura de todas as pessoas que estavam na equipe. Ele é extremamente coletivo, extremamente coletivizado, né? Porque eu chego para essas pessoas e digo, o que eu quero falar é isso, e eu gostaria da ajuda de vocês para conseguir falar, porque, mais uma vez, retornando às questões de ancestralidade, a gente aprende e vai reaprendendo, né, quando a gente vai descolonizando algumas questões, que a nossa ancestralidade faz tudo em coletivo. O coletivo é a essência da questão, para a gente poder ir, né? E aí essas pessoas trazem seus elementos, então a trilha, a direção de arte, todas essas pessoas sentam comigo de uma forma muito afetuosa e adentrando de fato a história, porque todo mundo se sentiu dentro do processo. Em algum momento alguém e aí tem um fato bem interessante, que uma das atrizes, Natureza, que é uma grande amiga, me conta no meio do processo, né, que tem uma experiência muito parecida de um sonho com a avó dela, enfim, e eu sei disso no meio do processo, e, enfim, é como se fosse uma confirmação de coisas que deveriam ser feitas. E tem todo esse teor de carinho e cuidado e encontro com espiritualidade, que atravessa tanto a criação como a relação com a equipe, tanto com as primeiras pessoas que viram, na verdade, o filme pronto, enfim. Muito cuidado, carinho e ternura atravessado pela figura de minha avó, né, que sem todos os ensinamentos, os conselhos, sem todo o carinho, né, porque esse carinho existe e é perceptível no filme porque existia carinho de fato na relação da gente, sem todas as vivências que ela me proporcionou, Voyar não seria Voyar. Poderia existir, mas seria um outro filme. E é muito por aí, vai muito por esse caminho de reencontrar e de ter um cuidado com essa preservação dessa memória, dessa mulher que é uma das maiores figuras na minha vida, que é responsável por 60% da pessoa que eu sou, e que fala também do reencontro com essa ancestralidade e de como tudo isso conflui em um dado momento, e quando a gente está no processo de se entender e de se aceitar como um ser espiritual, não tem muito para onde ir, tudo tem que confluir, e vai confluindo de uma forma muito bonita. Acho que é isso. Não, e o que eu acho o que eu acho de mais forte do que está acontecendo aqui hoje, nesse nosso debate, e nos filmes que vocês trazem, é muito esse dado afetivo, esse olhar afetivo, mesmo que sejam documentários, né, o de Rafael, vou passar para você agora, Rafael, o de Rafael e de Cláudia, mesmo que sejam documentários, são documentários que estão muito do ponto de vista do afeto, né, que traz essa ancestralidade, traz uma ancestralidade discutida, porque todos os três propõem uma discussão sobre essa ancestralidade, né, uma discussão séria, inclusive, mas os três filmes são de lugares de afeto. Podem ser lugares de afeto diferentes, mas eles são muito amorosos com o que com esse dado de ancestralidade, né? A memória, o que é ancestralidade do ponto de vista de onde viemos, né? O que é esse porvir que vai vir através do porvir da ancestralidade. E aí, Rafael, eu queria passar para você com uma frase que tem na sua sinopse, né? Saberes e fazeres transmitidos através da herança ancestral de seus fundadores que permanecem vivas, né? Isso é o mote de Quilombo Corcovado, né? É o mote, para mim, é o mote dos três filmes, né? Poderia se aplicar aos três filmes, mas é o mote do Quilombo Corcovado, de acordo com sua sinopse.
E Quilombo Corcovado tem uma coisa muito interessante, assim, ele traz um ambiente de exploração dos povos afrodescendentes pelos grandes latifúndios e outras práticas feudais, né, do Brasil pós-escravidão. É muito doido isso, né, que os grandes latifúndios continuaram imprimindo essas práticas mesmo depois da escravidão. E tudo isso na Chapada Diamantina, que está muito em voga atualmente devido ao livro Torturado de Itamar Vieira Júnior, no qual ele também discute essas questões, né, das disputas pela terra e o que é que essas disputas pela terra implica, né? Não é meramente disputas pela terra. O que é que a terra traz de ancestralidade, de memória, de preservação dos povos? Então, eu queria que você me falasse daquela oração de João Mangueira e Laudimira, que dá a tônica do filme. O que é que de porvir ancestral tem naquela oração de João Mangueira e Laudimira? Primeiro, boa tarde, né? Grato aí pelo espaço. Eu acho que antes da gente chegar no João Mangueira e na Laudimira, eu gostaria de dar uma contextualizada, né? Porque a história da Chapada costuma girar muito em torno da exploração dos diamantes, mas na verdade houveram várias camadas históricas aqui. Você teve primeiro as estradas tropeiras, né? As estradas boiadeiras, depois você teve o ciclo do ouro, houve o ciclo do diamante, do carbonato, hoje a gente vive o ciclo do turismo, né? Mas houve também um momento muito forte aqui, principalmente na região onde eu moro, que é o entorno do Parque Nacional, que foram os grandes quilombos, né? Como o quilombo de Orobó, o quilombo de Andaraí e o quilombo de Serra Negra, que fica aqui no município onde eu moro, a cidade de Palmeiras, né? O quilombo de Serra Negra, ele é um quilombo muito antigo, hoje ele compõe um dos distritos do município, e Serra Negra deu origem a diversos outros povoados no entorno, como o Tejuco, Cruz, Fundão, Volta da Serra e o quilombo de Corcovado. Então, Serra Negra foi um grande quilombo que teve vários pequenos mucambos no seu entorno, né? A história do quilombo de Corcovado, ela começa ali mais ou menos por volta de 1940, onde a gente tem um período assim, digamos, um pós-fim do processo da escravidão e a total negação da cidadania, né, para o povo que havia sido escravizado. Então, o que restou muitas vezes era ter sua mão de obra explorada por um grande fazendeiro, um grande latifundiário, e há relatos de fome, de muitas situações, né? João Mangueira era uma dessas pessoas, né, que errava, caminhava buscando um lugar de paz, né? No que conta a memória oral do Corcovado, ele morava num povoado chamado Carmona, e ele, cansado de toda aquela situação, fez uma oração a Deus, onde ele pedia por um pedaço de terra que lhe desse paz e tranquilidade. Pouco tempo depois, como no próprio filme Seu Joaquim relata, né? Seu Joaquim chegou a viver com João Mangueira, conheceu ele, ouviu essa história dele, né? Ele recebeu a oferta para as terras do Corcovado, que é um lugar bonito, muito alto, no alto das montanhas, porém sem um curso d'água. Não tem um rio lá. Então, a dificuldade de você habitar um lugar sem água valorizou muito essa terra e acabou sendo uma grande oportunidade do João Mangueira adquirir aquilo por um valor mais simbólico, né? Havia uma pedra e debaixo dessa pedra minava água, onde eles chamam de Baixa Funda. Também está relatado no documentário, né? Bem, João Mangueira migrou para lá e começou a buscar, né, os outros povoados do entorno da Serra Negra, como Fundão, Cruz, pessoas que também estavam na mesma situação, uma situação de exclusão social, e que quisessem vir com ele para ajudar a explorar aquela terra, a cultivar, fazer plantio, né? Ao contrário dos grandes latifundiários, que geralmente contratavam pessoas para explorar a mão de obra delas, João Mangueira e Laudimira tinham uma outra pegada. Era uma pegada muito mais assim, vocês vêm, plantam e a gente é uma comunidade. Então isso foi criando um laço muito forte. Mesmo que eles não tivessem um parentesco sanguíneo, havia uma grande irmanação nisso, né? João Mangueira era um mestre do jaré, da folia de reis, como a gente diz aqui, ele era um sabido, um entendido, né? Uma pessoa que tinha um conhecimento dos mistérios, né? E no entorno dele, e essas outras famílias chegando, foi se criando o quilombo de Corcovado, né? Então, essa é basicamente a história do surgimento do quilombo, né?
O João Mangueira e Laudmira faleceram, mas todo o conhecimento que eles tinham e toda a história, porque na verdade você pensar é uma grande história de uma revolução, assim, sabe? Essas pessoas num contexto totalmente inóspito, né? Tanto assim da geografia do lugar, quanto do cenário político-cultural da época, conseguiram criar um Shangri-La, digamos assim, um espaço de sobrevivência, né, histórica, né, com liberdade. E falando um pouco do filme, esse filme, na verdade, ele ocorre, você estava falando do afeto, né, e eu acho que ele decorre do afeto, assim, ele surge por isso, né, porque eu moro aqui num povoado chamado Vale do Capão, é um dos 28 distritos que compõem o município de Palmeiras, né, e no início do ano eu fui convidado por Milena e Aurélio, que eram produtores do projeto de desenvolvimento do território Quilombo de Corcovado, que foi um projeto que foi aprovado nesse ano, né? E aí junto com Vilma, que é uma moradora lá do Quilombo, eles estavam produzindo em conjunto e decidiram fazer uma oficina de foto e vídeo para os adolescentes. E eu fui convidado. E para mim foi uma grande honra, porque eu não conhecia o Corcovado, porque realmente é longe, é um lugar assim difícil de ter acesso, né? E também por ser uma comunidade tradicional, você não vai chegar lá assim de qualquer jeito, né? E para mim foi uma grande honra. Quando ela falou, eu falei, nossa, que oportunidade fantástica de conhecer o Quilombo de Corcovado, compartilhar meu conhecimento, vamos lá. E quando eu cheguei no Quilombo de Corcovado, nossa, para mim foi muito emocionante, assim, porque a gente vive num momento da sociedade assim de tanto ódio, de tanta individualismo, de tanta... E de repente eu encontrei uma coisa como se, sei lá, como se a gente tivesse há 100 anos atrás, sabe? No sentido de uma relação realmente comunitária. Você vê no filme, tem uma das cenas que eu acho mais lindas, que é a hora que eles estão comendo, e tem aquela montanha de farinha de mandioca no centro, né? E todo mundo em volta da mesa ali, partilhando, trocando. Que isso é uma coisa que, sei lá, eu já pensava que isso nem existia mais, sabe? Então, assim, perceber a forma como eles se organizam, os valores que regem aquela comunidade, me emocionou demais, assim, eu falei, nossa, que impressionante isso. Aí um dia eu chamei a Milena e o Aurélio, que eram os produtores, e falei, olha, eu sei que não tem nada a ver com o que eu vim fazer aqui, né, eu tô dando aula de foto e vídeo, mas eu gostaria muito de poder comentar isso aqui. Não tem um roteiro, não tem nenhuma ideia, eu só quero, sei lá, poder documentar isso, e vamos ver o que dá. Milena e Aurélio obviamente entenderam a importância disso, a gente consultou a comunidade também achou muito relevante ter algum documento audiovisual que mostrasse a história deles, né? E me deram carta branca. A gente não teve verba, né? Porque o projeto tinha uma destinação de verba para outras coisas. E eu fui fazendo o filme ao longo, assim, se contassem os dias de filmagem, foram 7 ou 8 dias de filmagem, aleatoriamente, em contextos que eu terminava a minha aula e de repente o pessoal ia lá para casa de farinha raspar mandioca, eu falava, não, é agora, vamos lá. Aí filmava. E, por fim, eu acabei montando uma sequência de perguntas, né, e entrevistei só pessoas mais antigas, né, que detinham tempo da memória oral e tal. E quando tudo, uma hora tinha que terminar, né, eu falei, não, chega, é que nem livro, né, não tem um final, a gente abandona, né, alguém falou isso uma vez, eu achei muito legal, que o livro a gente termina, a gente abandona. E o filme também ocorre isso comigo, né. Eu acho que você sempre quer mais, mas uma hora você tem que dizer chega. Eu falei, não, chega. Aí agora sentar, aí 40 dias na frente do computador, decupando, vendo todo aquele material. O filme não tinha título, não tinha roteiro. De repente, eu começando a ver as imagens, eu vi que a ancestralidade, a transmissão oral do conhecimento, e a importância que eles dão aos antepassados, você vê que em vários momentos do filme, eles se referem, né, aos veteranos, os antigos, sempre vem esses temas, né? Fazendo referência à ancestralidade deles, né? Tanto que esse é um subtítulo do documentário, né? E na verdade eu acho que é isso que liga. Quando você vê todo o filme, né? Da casa de farinha, a Dinha quando está lá na lavoura, né? E ela falando da mãe dela que já faleceu, mas que ensinou ela a fazer artesanato, ensinou ela a cuidar da terra. Então você vai vendo como é complexo essa teia da identidade, né? E a importância da memória, e a reverência aos antigos, quando eles vão acender velas no alto do morro do Corcovado para iluminar os caminhos dos que já se foram, né? Então, assim, eu acho que ele é um filme que ele reflete uma coisa muito rara,
um grande diamante aqui da Chapada, digamos assim, porque é difícil se garimpar uma coisa tão rica, bela e verdadeira, que é a união do pessoal do Quilombo de Corcovado, né? Então é isso, é um filme basicamente que eu fiz por amor mesmo, fui arrebatado. Fazia 6 anos que eu não fazia um filme, né? Eu tinha feito um longa-metragem que eu concluí em 2015, e eu meio que jurei para nunca mais fazer um filme assim, porque já faço tudo sozinho, né? Eu sou autodidata, então eu não tenho uma equipe. Eu não tenho meus amigos, só explicando assim, eu com 16 anos saí da escola, aprendi a fazer artesanato e fiquei década viajando na estrada como hippie fazendo artesanato. Então eu não tenho assim contatos, amigos da área de cinema, eu sei autodidata, né? Então tudo eu fiz muito, eu faço intuitivamente com a ferramenta que eu tenho na mão. Então o filme também é produto disso também, né? Bem, então aí eu falei que eu jurava para mim que eu nunca mais ia mexer com filme, né? Porque realmente ia ficar aqui 40 dias para virar 30 minutos, né, de filme. Às vezes a gente fica pensando, mas me orgulho muito, assim, é um grande presente que o Corcovado me deu, poder ter esse acesso a eles, e eu acho que de alguma forma eu pude também deixar uma memória para o futuro deles, né? Para eles olharem os antigos e um pouco da própria história. Nossa, esse juramento, hein, Cláudia, se a gente fosse contabilizar, se fosse 10 centavos cada vez que a gente jurou isso, a gente estava vivendo uma vida toda. Duas verdades aí, o prazo para você abandonar o projeto, porque realmente não Isso, tem fim nunca. exato, nunca. Eu fico imaginando, quando ele falou isso, eu fiquei imaginando do seu projeto, quando foi que você abandonou, porque ele é tão burilado que eu disse, mano, ela abandonou que dia é esse? Foi a pressão do tempo, foi o prazo que a gente tinha se estabelecido mesmo, né? E, bom, tinha um canal também no meio, que a gente fez um pré-licenciamento com curta, né? E tinha esse prazo também, então, por isso eu digo, assim, sem prazo a gente não finaliza nunca. Nunca, jamais. Eu sou essa pessoa. Eu queria agora abrir o bate-papo. Diego, se você puder botar todo mundo em mosaico, como você fez da última vez, eu agradeço. Porque isso, lindo. Eu queria que a gente começasse o bate-papo. E aí eu vou só jogar provocações para poder a gente conversar entre si. Uma coisa que eu fiquei pensando enquanto vocês falavam era como a gente está na competitiva baiana e esses filmes são muito baianos, em que pese que Cláudia é peruana, em que pese que Rafael é mineiro, mas são filmes extremamente baianos, mas assim, é muito doido porque o recorte da ancestralidade corta a Bahia toda, né? Porque às vezes a gente faz uma diferença, né? Tipo, litoral é mais assim, né? Litoral tem outras questões que o sertão não tem, que o cerrado não tem, enfim. Sempre termina tendo uma partição. Pernambuco, isso é muito mais pronunciado, né? O mangue versus o sertão, né? Mas é muito curioso como, pelo menos nesse microcosmos que nós estamos aqui, essa questão da ancestralidade é como se fosse uma régua que mede o estado todo. E mede o estado todo com sua diversidade, obviamente, né? Mas é como se fosse como se a ancestralidade resguardasse o que nós temos de mais característico, de mais que pressupõe mais prescrutação. Assim. E aí eu queria ouvir de vocês um pouco sobre isso, assim, sobre a força dessa ancestralidade. E assim, veja bem, todos aqui falaram que a ancestralidade veio como se fosse uma flecha de afeto. Né? Ela bateu, todos contaram que o processo foi... eu me afeiçoei de tal forma por aquilo me obnubilou tanto no seu potencial amoroso que eu não tive outra escolha a não ser me debruçar. Todo mundo falou dessa forma. Então, eu queria que a gente discutisse um pouco sobre isso, sabe? Esse atravessamento que a ancestralidade, principalmente, já que a gente está aqui falando de Bahia, principalmente na Bahia, ela postula para o cineasta, né? Para vocês enquanto cineastas. Podem, quem quiser começar, se joga. Bom, a ancestralidade a gente
vivencia ela em Salvador, na Bahia, de uma forma muito cotidiana, assim, ela permeia muito a vida da gente, né? As sextas-feiras de branco, o acarajé na rua. Então, são questões culturais que estão aí muito vivas, muito fortes, atravessam, né? O dendê é como... fico com saudade de dendê, assim, quem tem mancha de dendê não sai mais, né? E é isso que aconteceu comigo. Então, e essa força da ancestralidade foi o que chamou a minha atenção e me cativou de uma forma que fui marcada e até agora levo comigo, né? Uma coisa que aprendi lá e que levo comigo. E é tão forte, mas também é tão pouco olhada nesse detenimento da fortaleza e de quão importante ela é na cultura, que é outro aspecto da ancestralidade. Na ancestralidade se vive, mas na ancestralidade não se vê, assim, no detalhe, objetivamente. Ela está aí, permeia, e vai levando você de uma forma que você, às vezes, nem percebe muito, mas está com você aí. Até que você executa. E quando executa, é que você, eu acho que fica frente a frente, e aí... sente a força dela, né? Sente a força. É como se fosse um chamado, Fanny? O que você acha? Sim, poderia dizer. E eu acho interessante porque eu penso no cinema, eu penso na ancestralidade, eu penso na força da imagem, e fico pensando que se não fosse a falta de imagens de uma ancestralidade, né, e aí eu convoco Travessia de Safira Moreira para poder pensar isso também, né? E o cinema talvez não estivesse tão presente na minha vida. Talvez eu tivesse tido um contato com ele e tivesse ido para outro canto, para outro espaço. Porque eu sinto necessidade de materializar imagem e som para transportar essa cultura, essas vivências, essas existências para um futuro, pela falta de um passado, pela falta da imagem de um passado. Né? E quando eu me dou conta disso, e me dou conta da potência do audiovisual e do que eu poderia fazer com isso, eu digo, é um projeto político, não tem para outro lugar. Então, a ancestralidade também, eu fico burilando sobre isso, o quanto a ancestralidade e a noção dela e a apreensão disso que foi retirado da gente, falando enquanto pessoa negra, precisa ser um projeto político também, sabe? Para a gente ir se apropriando dessas técnicas para poder devolver essa humanidade. Então, é um chamado, sim, é um chamado que surge de diversas esferas, surge da esfera da poesia, de se falar a partir de um recorte afetuoso de algo, mas surge também de uma categoria política, que o afeto não deixa de ser político, né? A gente atravessa todas essas coisas. Né? Então, é um chamado, para mim, sim, é um chamado, e é um chamado muito forte, é um chamado que vira um trabalho de vida, assim. Me impressionou muito isso também em você, Rafael, que foi uma convocatória, né, quase, assim. Você se sentiu compelido, é muito bonito isso. Com certeza. E é difícil dizer assim, porque isso não ocorre no campo do racional, pelo menos para mim não foi, né? Lógico, depois você vai metabolizar isso para o intelecto, mas é como se fosse um chamado muito maior. E eu penso muito nisso, assim, porque a gente fala às vezes ancestralidade e me vem a palavra memória, me vem a palavra história. Só que assim, tanto a memória quanto a história, elas podem ser reescritas. Inclusive quando a gente tem hoje um fenômeno de informação massificada como hoje, né? E a impressão que eu tenho é que a força da ancestralidade é que ela não pode ser reescrita. Uma vez eu estava num outro contexto, né, e perguntei para um rapaz, mas por que você faz assim? Ele olhou para mim e falou,
porque é assim que se faz. Eu falei, tá, mas por quê? Não, é óbvio que é assim que se faz. Então, assim, ancestralidade é quase como se fosse uma memória genética, que eu vejo assim, é uma memória que está ali latente, sabe? E não é que a pessoa repete porque é uma tradição, ela repete porque é assim que tem que ser feito, naquela cultura, naquele contexto, né? Então eu acho que uma grande força da ancestralidade é que ela passa por cima dessas coisas que podem ser reescritas, né? Como a história, a memória, e é uma coisa que está ali viva mesmo, né? Eu vejo isso na prática, né? Com as pessoas, né? A reverência lá no Corcovado dos mais jovens aos mais antigos, né? Quando eles pedem a bênção, que é uma coisa que hoje em dia praticamente acabou na nossa cultura assim cotidiana, né? Você vê que tem uma reverência, não é só um proforme, uma coisa mecânica que se faz para reverenciar o mais velho. Não, ele sabe por que ele está fazendo aquilo, né? Porque são pessoas que os antecederam, que os deram a vida, que prepararam a terra, que está ali o alimento, tá tudo, né, toda a cultura está ali desenvolvida. E eu acho que na hora da bênção tem essa reverência toda, né? Então eu acho que a ancestralidade é algo que escapa até essa coisa mais de querer intelectualizar ou colocar em palavras, né? Como uma memória genética mesmo, orgânica, que vai fluindo ali, né? O Fanny falou uma coisa que ficou reverberando aqui em mim, que eu queria pensar com você, Cláudia, que ela falou uma coisa muito que eu acho que a Cará tem demais, assim, todos os três têm, mas eu acho que a Cará tem, em grande medida, que é eu não gosto dessa palavra resgate, mas devolver esse lugar de protagonismo de algumas coisas, de algumas questões, né? Trazer de volta para o lugar de direito como uma forma de consciência política também, né? É uma devolução, é uma preservação, mas é também aqui. Isso tem que ser, como falou Rafael, isso tem que ser dessa forma. Isso tem que ser reverenciado, tem que ser reverenciado dessa forma. Que é um pouco o que a Cará faz quando a Cará traz o bolinho, né? O bolinho de Yansan, né? Já que tem o E bolinho dela? de Yansan, né? Já que é dela e, enfim, que teve esse contraponto aí meio doido. Sim. Mas ela traz o documentário, o documentário traz o Acará para ser discutido como se deve, né? Então, como é esse papel do cinema que Fanny traz, que Rafael também concorda, né? Esse papel do cinema de ser um posicionamento político e de discutir as questões como se devem ser discutidas. Né? Uma das coisas que mais chamou a atenção da equipe toda nas exibições de Acará é que muita gente soteropolitana, baiana, não sabia a origem do bolinho, do acará, do acarajé. Não sabia que era das filhas de Yansan, não sabia que sua mulher podia, não sabiam. E assim, foi bonito, porque naturalmente as pessoas falavam isso, gente, eu não sabia disso, olha, e muda o posicionamento, porque muita gente, depois que assistiu a Cará, começou a comprar acarajé só da Baiana de Candomblé. Foi olhar, né? Por que essa mulher que está vendendo acarajé não está vestida como tem que estar vestida? Deve ser evangélica. Então, parece que, assim, essa realidade que você apresenta como uma posição política, porque o filme traz uma posição política clara, assim, sobre o que, frente às mais que a gente está vivendo, né? Racismo, violência, intolerância, enfim. Mas essa consciência política se traduz em ação, que é o mais importante, que eu acho que o cinema faz, né, nas pessoas. Ela traz informação, te toca de alguma forma, né, cada um tem uma experiência diferente com aquilo que assiste, mas traz também uma consciência e uma ação. Então, quando as pessoas traziam essa decisão, né, não vou comer mais acarajé de evangélica, agora só vou comer das mulheres de candomblé, era como uma afirmação, uma coisa positiva que o filme estava trazendo entre as pessoas que conhecem a comida, que vivem, que consomem a comida, que gostam do acarajé, né? Mas que não têm consciência da origem. Então, isso traz uma realidade, né? Uma realidade bem especial, assim.
E é fantástico isso, porque redimensiona, né? É como o Fanny falou, recoloca no lugar, né? Redimensiona. Faz com que a coisa não só seja resgatada, que eu não gosto dessa palavra, mas vamos usá-la, não só seja resgatada, mas preservada e também adquira isso que você falou, né? Tipo, um lugar de ação. E uma coisa que eu gosto muito também, em todos os 3 filmes, mas falando mais particularmente do filme de Fanny, eu gosto muito porque é uma pessoa preta, não que necessariamente tenha que ser, mas vamos lá, é uma pessoa preta falando de sua ancestralidade e falando de uma forma condigna de sua ancestralidade, né? Colocando um ritual, mas respeitando esse ritual e colocando aquele ritual num lugar de fala. Eu posso falar, eu estou falando, eu falo porque eu conheço. Mais uma vez usando a palavra que eu não gosto, mas que é apropriada, é um resgate também para os olhos que precisam ver, né? Para os olhos que de repente, como você disse, não sabiam que o Acará era das filhas de Ansan. E aí, Fanny, eu queria que você falasse um pouco também dessa dimensão, assim, né? De não só trazer o que tem por dentro, não só trazer o afeto, mas trazer, de fato, algo que se tem propriedade, né? Algo que não é um olhar alheio. O olhar alheio são bem-vindos também, mas algo de propriedade. Uma frase que uma amiga sempre repete, que eu gosto muito. Minha história, eu sei contar. E eu sei quem sabe contar também. E eu vou para a construção de Voyar muito cuidadosamente, porque eu não sou uma pessoa iniciada no candomblé. Eu vivi a minha vida inteira com a minha avó, que era iniciada no candomblé, e tudo que eu sei está a partir dessa vivência. Então, eu não ponho nada no filme do qual eu não sei falar. E acho que isso começa com a categoria do respeito à ancestralidade do outro, né? Porque, enfim, você falou aí da apropriação, eu também não gosto muito da palavra resgate, mas, enfim, a gente usa no cotidiano, né? E a gente vai trazendo costuras para esses elementos e vai falando muito desse lugar de, opa, eu sei que meu ponto de conhecimento vai até aqui. Então, tudo que passa daqui são coisas que um dia eu posso aprender e estar tranquilo porque é do processo. Mas eu consigo falar até aqui e acho que isso é uma linha muito, muito complexa dentro do espaço-tempo e de todos os cruzos culturais que a gente tem, porque a gente acaba pegando uma palavra aqui, outra palavra ali, outra palavra acolá, e diz, é a mesma coisa. Não, não é. Sabe? As práticas de ancestrais, espirituais, religiosas no continente africano, que são várias dentro de um continente, funcionam de uma forma diferente aqui no Brasil. Tem reverberação, tem coisas que são parecidas, mas não é nada igual. Então, eu não posso dizer, por exemplo, que o ritual, a presença do ritual existente no filme é africana. Não, tem uma coisa que acontece que é reverberada das experiências e dos ensinamentos que vieram de lá. Então, eu acho que é muito ter essa noção de que se eu falo sobre o que eu não sei, eu estou repetindo coisas que, por exemplo, politicamente, eu estou no lugar de uma pessoa que pensa a decolonialidade, se eu estivesse fazendo, eu estaria me colocando ante o meu próprio posicionamento, que é sempre de olhar e dizer, opa, isso eu sei, isso eu não sei. E se eu não sei, tá tranquilo,
sabe? A gente vive na nossa ancestralidade, a gente aprende a conviver com os mistérios. E, enfim, os mistérios estão aí e a vida humana é um mistério por si só, sabe? E é muito por aí, de entender essas questões que vão virar éticas e morais em dado momento, sabe? Em dada esfera. A gente tira de um lugar, mas ela vai construir ética e moral e, enfim, se extraviada em algum momento, se mal compreendida, a gente vai dar em locais, em discussões muito complexas, muito complicadas e que desrespeitam uma série de questões e uma série de humanidades. Não, e você usou um termo que eu gosto muito, que a gente usou até no debate, no outro debate que eu mediei, que é a questão dos mistérios. E aí, evocando o nosso griot maior, Gilberto Gil, mistério sempre há de pintar por aí, né? E para mim é um mistério muito insondável, mas também muito, muito delicioso, assim, muito sensorial. Os mistérios terem tocado pessoas tão diversas e de uma forma tão inspirado, de uma forma tão fragorosa, para que saíssem filmes tão potentes como o Acará, como o Quilombo Corcovado e como o seu, o Goiá. E com isso, gente, eu quero me encaminhar para os finalmente. Eu queria que vocês fizessem as vossas considerações finais para poder a gente arrematar nosso debate, que foi tão rico, tão sublime. Eu vou começar por Rafael. Rafael, aí depois eu faço o reloginho. Por favor. Está mutado. As palavras finais? Sim. Eu queria dar esse destaque nesse momento para o Quilombo de Corcovado. Ele tem uma luta histórica por ser reconhecido como um território. Para vocês terem uma ideia, o município de Palmeiras, durante muitos anos, se recusou a reconhecer que o Quilombo estava dentro do território do município, sendo que isso é uma questão geográfica, de linha, enfim, né? Então, eles até hoje têm muitas dificuldades, né? A água que eles bebem lá é captura da chuva através daquele programa de cisternas que o PT fez ali no tempo da Dilma, né? Então é graças a isso que eles estão tendo acesso à água. A estrada é muito ruim, né? É uma comunidade que não tem acesso à internet. Lá tem uma internet de satélite que mal dá para mandar uma mensagem no WhatsApp. Então isso prejudicou muito, por exemplo, o ensino dos jovens nessa época da pandemia, né? Então, assim, eu gostaria só de reforçar isso, né? A importância da gente reconhecer esses territórios e garantir os direitos, né? A luta pelos direitos e pelo reconhecimento. Eu acho que é isso que eu queria deixar assim também como um foco, né? Para que a gente tenha mais atenção com esses povos que estão, de certa forma, marginalizados, geograficamente falando, né? Isolados de alguma forma, né? E aí queria agradecer o festival, porque, assim, abri, inclusive, 3 filmes aqui de temática da cultura negra, né? Nós estamos em 2021, um momento de ataque à democracia, a direitos sociais. Então, a gente está falando sobre política, isso é política, né? A gente está aqui. Eu me sinto muito realizado de, nesse ano, poder ter produzido esse material e falar, pô, tô aqui, tô lutando também, de alguma maneira, sabe? Então, reforçar e parabenizar a Cláudia e a Fanny também por estarem focadas aí, né? E pela grande obra que fizeram também. E é isso, agradecer o festival, agradecer a todos vocês. Muito grato aí. Valeu, Rafael. Cláudia? Bom, agradecer, né? Agradecer muito o festival, essa possibilidade de sentar com outras pessoas também que estão lutando, porque cinema é isso, né? Todos nós sabemos, é uma luta eterna. Se a gente quer fazer, precisa de muita força e muita iluminação, e acredito que a história de todos nós é disso, porque é a profissão, finalmente, que determina, né, o seu caminho. Falar, assim, da importância de ter esses espaços de debate nesse momento, né, de tanto conflito, de tanto ódio, de tanta violência, né, e que possa se refletir em cima do que os ancestrais, os nossos ancestrais trazem, né, de bom para nossas vidas.
lembrando que agora também, a semana passada, eu acho que ganharam uma liminar para o acarajé não poder ser chamado de bolinho de Jesus, né? E isso aí é um passo, sabe? E passando tanto tempo para a gente dar um pequeno passo, mas esse pequeno passo tem que ser comemorado, porque é de muita luta esse pequeno passo. Então, aí estamos, seguimos lutando, seguimos de pé, né, nessa batalha e com o objetivo de ter igualdade e respeito, né, para todos. É isso, muito obrigada. E o pior é isso, né, Cláudia? Ter que lutar pelo óbvio, né? Ter que convencer as pessoas de que o óbvio é o certo. Exatamente. Mas obrigada. Diga, Fanny, você. Então, queria agradecer ao festival, e aí aqui eu faço um parênteses muito interessante. O Panorama de Cinema é uma das minhas escolas, um dos primeiros espaços onde eu tenho acesso a uma diversidade de filmes, logo quando eu encontro o audiovisual, há uns 5 anos atrás, mais ou menos. E é muito bom estar aqui, estar presente enquanto filme com outras obras maravilhosas. Então, agradeço ao festival e que acho que nesse momento, pegando a fala de Rafael e de Cláudia, nesse momento complexo e decisivo que a gente está, né, que nossas obras, né, que nossos filmes sejam formas e resistências de fala a todo sistema antidemocrático, a todo fascismo e a tudo que esteja fora, que nesse momento se traduz enquanto fora Bolsonaro. Axé. Queria muito agradecer a presença de vocês, Cláudia Chaves, Fanny Oliveira e Rafael Lage, que compõem, gente, a Competitiva Baiana 3. Então, assim, vocês que assistiram esse debate, por favor, assistam os filmes. Os filmes estão lá no site do Panorama, sob a égide de Competitiva Baiana 3. Assistam, porque são filmes muito plangentes, são filmes muito fortes, muito a tempo, muito contemporâneos, e que precisam ser assistidos. Então, faço essa convocatória aqui com muito amor, para que vocês também se embebam desse afeto que esses 3 filmes trazem. Queria lembrar que o Panorama Internacional Coisa de Cinema, que está em sua 17ª edição, conta com patrocínio... Tá certo, 17ª, tá. Conta com patrocínio do Instituto Flávia Bubac. Gente, eu sou péssima de algarismo romano, por isso que eu parei para pensar assim. Mas, enfim, o Panorama Internacional Coisa de Cinema, que este ano está em sua 17ª edição, conta com o patrocínio do Instituto Flávia Bubac e o apoio financeiro do Estado da Bahia, através do Fundo de Cultura da Bahia. Agradeço mais uma vez a vocês. Viva o cinema nacional, viva o cinema baiano, viva os festivais de cinema, né? Viva o cinema feito com esse amor, né? Feito por amor. E viva o Panorama Internacional Coisa de Cinema, que vai voltar a ser presencial esse ano, e que, como o Fanny falou, é uma grande escola, assim, é um grande lugar de fluxo. Então, vida longa. E obrigada mais uma vez a vocês. Eu amei o debate, espero que vocês tenham curtido também. E vamos que vamos seguindo. Tchau, gente. Beijo, vida longa.